Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Esta é uma produção independente. Todo e qualquer assunto nele tratado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Começa agora o programa espírita A Caminho da Luz, com a responsabilidade do Centro Espírita Recanto Espiritual São Francisco de Assis, em Cerro Corá. Boa tarde a todos os ouvintes da 104.9. Nós somos o RESFA, Recanto Espiritual São Francisco de Assis, cujo programa é A Caminho da Luz. Hoje, excepcionalmente, temos a apresentação ilustre e signe de dois tarefeiros do Espiritismo, dois tarefeiros de Cristo, né, que estão conosco, Adriano Marghieri e Francisco de Assis Souza. Nós conversaremos a respeito da doutrina espírita e falaremos um pouco sobre a mediunidade. Mas antes, colocaremos a música e em breve voltaremos. Nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos,
preces, palestras e água da fé. Religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Então voltamos com essa música belíssima, Santa Casa Santa, que é um hino espírita, né? Uma música maravilhosa, linda, de Carlinhos Conceição. E antes de tudo, desejar, primeiramente, seja bem-vindo Adriano, seja bem-vindo França. Ele deu uma engasgada, né, no início, porque esses aí são professores, meus professores, assim, são pessoas maravilhosas, assim, que eu tenho o prazer de ser amigo, né? Então, mas antes de tudo, um alô especial ao pessoal de Bodó, que tem a sintonia vai até Bodó, o pessoal da zona rural, zona urbana, aos nossos amigos do Resfa, que hoje almoçaram todo mundo junto, né? E foi uma maravilha também, cantamos, foi uma coisa linda. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? E na verdade não era para ter nem dúvida, porque a mediunidade vem se falar desde o Antigo Testamento, né? Então não é necessidade. Mas eu já dou uma frase de Raul Teixeira que resume um pouco sobre essa questão da mediunidade, que é o seguinte, meus irmãos: todos somos médiuns, em linha geral, porque é muito raro na Terra se encontrar alguém que não sinta, de uma forma ou de outra, da forma mais rudimentar à forma mais exuberante, essa influência do mundo espiritual, né? Então, às vezes, quando a gente vê aquela senhorazinha lá que está benzendo, né, aquela curandeira, né, que é católica, está benzendo ali, talvez ela está usando algum tipo de magnetismo, uma coisa que traduz em outras coisas de comunicação também. Enfim, a mediunidade sempre foi falada, né? E hoje nós estamos com pessoas que têm essa capacidade de nos esclarecer. E já pegando toda essa conversa, Raul Teixeira falou que todos somos médios, né? Então eu poderia explicar um pouco, tem pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos, para a gente começar a conversa. Então seja bem-vindo novamente, Adriano, seja bem-vindo, França. Bem, boa tarde a todos. Excelente tema esse proposto pelo nosso amigo Paulinho aqui hoje, né, para que a gente possa discutir um pouco ou falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Mediunidade na nossa doutrina espírita, é o intermédio, né, a comunicação entre os planos físico, encarnado, e o plano extrafísico, desencarnado, né, como nós chamamos de erraticidade. Então, o que acontece é que, na realidade, desde os primórdios, né, a mediunidade ou o intercâmbio entre os planos sempre foi algo existente e algo muito comum. Todos nós, em um grau maior ou menor, somos de fato médiuns. Aí você me pergunta, como assim? Aí eu lhe explico. Nós somos médiuns porque nós estamos constantemente conectados com os nossos protetores, mentores ou anjos da guarda, como outras religiões denominam. Todos nós temos um espírito protetor, alguém que nos protege acima de nós e que nos orienta constantemente mesmo, todos os dias durante os nossos dias.
na maioria das vezes nós não escutamos ou ignoramos. Mas quem é que nunca teve aquela sensação, aquela intuição de fazer algo ou deixar de fazer, de proceder de uma forma ou deixar de proceder num estalo que surge na mente? Isso é mediunidade, pois você está recebendo uma instrução do seu mentor que lhe quer bem e lhe zela por você. Então, nesse momento, você está, através da mediunidade, de intuição, recebendo essa comunicação, a informação, e assim procede. Você vê nos primórdios ali da nossa existência, né, por exemplo, os povos em vida extremamente primitiva, né, sem condições, sem conhecimento de quase nada, e de repente alguém tem a intuição de pegar determinada planta, de pegar determinada raiz, de ferver aquilo lá e transformar de repente naquela mistura de ervas e raízes num remédio que cure determinadas doenças. Alguém está passando esse conhecimento. Não surgiu do acaso. Essas influências e essas intuições são passadas pelos nossos protetores. França, quer falar alguma coisa a respeito? Boa tarde aos ouvintes da 104 FM que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Adriano, você começa a falar de mediunidade, Paulinho também, dizendo que todos nós somos médiuns. E quem são, por exemplo, o nosso anjo da guarda, ou às vezes algum espírito que quer também de alguma forma se aproximar de nós por alguma razão? Talvez fosse até uma pergunta anterior à própria mediunidade. Existe espírito? E se existe, quem são eles? O que eles fazem? De onde eles vieram? São seres diferentes da criação, assim, seres sobrenaturais? Algo acima de nós, diferente de nós? Gostaria de saber algo a respeito. Excelente pergunta, França. Muito interessante, porque realmente muita gente se faz esse tipo de pergunta. Na realidade, Deus criou a todos ao mesmo momento e ao mesmo tempo da mesma forma. Então, todos os espíritos, tanto aqueles que estão dentro de um corpo físico como eu, você, Paulinho e esse pessoal que está nos ouvindo hoje, somos também espíritos, porém encarnados, ou espíritos num corpo vivo, né? Corpo matéria. No momento, nós somos criados todos de forma imortal. Então, ou seja, nós, a partir do momento que fomos criados por Deus, somos imortais e duraremos por toda a eternidade. O objetivo dessa construção, dessa criação, é justamente para que nós nos aproximemos ao máximo do nosso mestre, do nosso Pai Criador, que é Deus. Então, ou seja, nós temos um longo caminho de aprendizado a percorrer. Deus nos cria do zero, iguais a todos, porém nos dá o livre-arbítrio de crescermos de acordo com nossos aprendizados e as nossas experiências. Então, cada um marcha no seu caminho evolutivo de acordo com a sua velocidade própria, de acordo com as suas vontades e o seu tempo. Todos têm o seu tempo próprio. Então, nessa situação, todos cresceram, nasceram juntos e cada um vai caminhando ao seu tempo. Alguns espíritos foram criados numa era mais anterior, né? E já estão à nossa frente. E esses que estão à nossa frente, eles têm, por obrigação e responsabilidade, guiar os mais novos, os que estão mais para trás como nós. Então, aqueles espíritos que nos acompanham com a responsabilidade de nos guiarem, que são nossos anjos da guarda ou nossos mentores, como queira chamar, eles estão mais evoluídos espiritualmente do que nós. Então, eles já detêm um conhecimento maior do que nós temos hoje e, por isso, eles nos orientam. Agora, todos os espíritos são, na realidade, os mesmos que nós, encarnados. Quando nós partimos, né, ou é feito a passagem para o outro plano, esse corpo físico fica, nosso espírito segue, continua, e nós continuamos sendo nós mesmos, com os mesmos pensamentos. Exatamente.
com os mesmos pensamentos, as mesmas manias, costumes, isso tudo fica. E a gente só muda o plano. E nesse momento a gente vai adquirindo novas experiências, novos aprendizados para um novo renascimento. E é pelas reencarnações sucessivas que nós vamos evoluindo gradualmente. Então, cada mergulho na carne, cada vez que nós nascemos num corpo novo, num novo cenário, com novas configurações familiares, novos desafios, nos é proposto diversos problemas, diversas situações, e todas com o único intuito de nos ensinarem algo, né? Ok. Então, se eles estão vivos depois da morte e estão no plano espiritual e podem interagir conosco, aí vem uma outra questão. Inclusive, eu me lembrei agora de uma prima minha que ela disse que começou a ouvir vozes, sem saber de onde essas vozes vinham, e essas vozes induzindo-a a fazer algo que não seria legal para outra pessoa. Numa situação dessa, como é que ela poderia ser aconselhada? Porque a pessoa que, uma amiga dela disse, olha, é o seguinte, fulana, você vai ter que ir no centro espírita, vai ter que nesse centro espírita pedir para afastar, porque isso é um espírito mau que está do seu lado e ele tem que sair, ele tem que ser expulso. Aí a gente pergunta, é assim que funciona? De fato, os espíritos podem influenciar a nossa vida assim de forma tão direta? E em caso positivo, como é que a gente faz para que essa influência não perturbe tanto a nossa vida? Bem, França, para a gente poder explicar isso, nós vamos ter que partir dividir a sua pergunta, né? E em algumas etapas, né? A primeira, né, sobre existir ou não espíritos bons e espíritos maus. Como eu disse na resposta anterior, nós, quando desencarnamos, continuamos sendo os mesmos. Então, se hoje, nesse momento, por exemplo, eu venho a desencarnar e nesse momento eu estava com uma raiva, uma bronca, um ódio de alguma pessoa, eu continuo sentindo isso por ela. Então, se eu puder agredi-la, se eu puder ofendê-la, é evidente que eu farei, porque eu estou nesse momento com raiva dela. Isso é super normal, acontece com todo mundo. Claro que em um determinado momento, quando eu tiver maior consciência, maior clareza, esclarecimento, talvez eu me acalme e mude a minha ideia e não mais faça isso e acabe perdoando o fato. Mas enquanto isso não acontecer, se eu tiver chance, pela minha ignorância, de agredi-lo, eu vou tentar agredi-lo de uma forma ou de outra. E o espírito, nessa situação, ele busca o reencontro, ele busca se aproximar daquela pessoa e, claro, ele vai tentar. Agora, é importante entender isso, que nem todo mundo que está com raiva é mal, nem todo mundo que está errado é mal. Bem e mal são muito relativos e a gente não deve misturar as coisas. Por exemplo, eu posso ter um ódio muito profundo de alguém que me fez algum mal, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse ódio, eu posso demonstrar para uma outra pessoa grande afeto, carinho, amor, atenção. Então todos nós temos essa dualidade dentro de nós. Nós podemos ser muito bons e podemos também ser muito maus, caso sejamos agredidos ou atacados. Então, na realidade, o que acontece? Existe sim espíritos do outro lado, desencarnados, fora do corpo, que podem ainda conter raiva, conter ódio, rancor, mágoas, tristezas. Assim como existem muitos também que são bons, que mantêm o amor, mantêm a união, o vínculo afetivo da construção que houve naquela vida, né? E querem o bem para aquelas mesmas pessoas. Isso acontece. Agora, como é que se dá esse contato, essa aproximação? Nós todos temos o nosso pensamento, a mente. E a nossa mente, ela funciona como uma sintonia de rádio. Ou seja, se eu girar o botãozinho seletor e conectar, por exemplo, aqui na rádio, né, eu consigo captar, e todo mundo que está na mesma
sintonia, no mesmo ponto, vai captar a mesma ideia. Ou seja, se eu penso bem, eu me conecto com todos aqueles que pensam bem também. Se eu pensar mal e estiver com raiva, eu me conecto com todos aqueles que estão pensando mal ou que estão com raiva também. Então, amplifica a raiva, o sentimento, amplifica-se essa sensação, porque nós unimos todos e conectamos e transformamos isso tudo num feixe muito forte. E então, consequentemente, é pelo pensamento que nós atraímos. Então, se eu, como médium hoje, consigo, de repente, ouvir vozes, e essas vozes me dizem coisas que não são corretas, que não são justas e que não devem ser feitas, é que está existindo entre mim e esse espírito que diz alguma conexão, existe alguma coisa em comum no meu íntimo com as intenções dele. E é isso que a gente tem que trabalhar para evitar. Então, como é que a gente se desvincula disso? Mudando os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Então, eu devo evitar pensar mal, eu devo evitar ter raiva, eu devo evitar ter ódio, eu devo evitar guardar rancor, pensamentos de vingança, tudo isso porque isso só me conecta com quem pensa igual. E violência gera violência. E tudo que nós jogamos para fora acaba retornando para nós mesmos. Veja só um processo de uma pessoa que tem ódio. A pessoa está lá, magoada, com raiva e com ódio, rancor de outra pessoa. Quem é que sofre? Ela ou o outro? É ela. Ela está ali com ódio, com raiva, não dorme, não come, seu organismo adoece, sua cabeça dói, fígado, estômago. E a outra pessoa está bem. Então, na verdade, quem é o maior prejudicado numa situação dessa? É a própria pessoa que está sentindo esse sentimento. E é isso que nós, no Espiritismo, buscamos trabalhar. Que nós nos renovemos nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos, emoções, para evitar esse tipo de desequilíbrio. Bem, nós estamos hoje entrevistando Adriano, e o França, nosso amigo também, está aqui presente. E hoje estão falando muito de mediunidade, o assunto é interessante porque a própria novela que está tendo agora, novela das 9, eu acho, que é Do Outro Lado do Paraíso, tem uma senhora, que é nada mais Fernanda Montenegro, que ela tem uma mediunidade imensa, ela consegue ver, ela consegue até sentir, curar, Aí eu pergunto a você, Adriano, esse tipo de... as mediunidades que existem, é um dom, Muitas pessoas até perguntam, é um dom, o que é? Por que outras pessoas têm mediunidade e outras não têm? Ou seja, tem pouca, outras têm muita. Então eu queria que você falasse a respeito. Por que tem pessoas que têm esses dons e outras não têm? Eu queria saber, é uma pergunta que até é bem pueril, bem simples, mas muita gente que está escutando a rádio gostaria de saber, porque já que a novela está rolando, então é isso. Bem, Paulinho, eu vou tentar responder da melhor forma possível a sua pergunta. Na realidade, o que acontece? Como já foi dito, cada um de nós está num momento evolutivo diferente. Eu estou num, você está no outro, a Fernanda Montenegro está em outro. Cada um está no seu momento. E o que acontece nesses momentos? Nós criamos os cenários que precisamos. Então eu vou passar nessa existência agora, nessa vida minha aqui, que na realidade é muito curta perante toda um infinito de tempo, toda a eternidade. O que são 50, 100 anos dentro do infinito? Nada, Então, nesse momento, eu escolhi para mim, por exemplo, para que eu fosse possível trabalhar a questão de talvez orgulho, vaidade, humildade, determinadas situações. E eu as vivencio na minha vida. Dentre essas opções, eu posso escolher também, além de tudo, prestar auxílio ao próximo, utilizando a mediunidade, e nesta vida ter a mediunidade mais aflorada, ou seja, eu vou ter uma capacidade de conexão maior com o outro plano. Então, se eu tenho essas facilidades, essas capacidades de enxergar, de perceber, de me conectar, de conversar, ou até mesmo de curar, como você disse, o personagem da novela faz,
Se eu tenho essas características, com certeza houve algum tipo de comprometimento da minha parte no meu planejamento para que nesta vida eu pudesse usar isso em auxílio ao próximo. Nosso mestre, né, na doutrina, Allan Kardec, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. E por que não há salvação fora da caridade? Porque nós devemos exercitar no trabalho do auxílio ao próximo as nossas virtudes íntimas, ou seja, nós desenvolvemos e fortalecemos as nossas virtudes quando eu ponho em prática o auxílio ao próximo. Então, quando eu ajudo, né, eu ajudo a curar, eu ajudo a orientar, eu ajudo a acalmar, motivo as pessoas, eu estou fazendo com que elas busquem o melhor para elas e ao mesmo tempo eu estou tirando de dentro de mim, eu estou diminuindo o meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego, porque eu estou trabalhando para o bem do crescimento do próximo, estou deixando de pensar em mim como centro do universo e colocando o outro na condição de igualdade. Quando Cristo diz amai o próximo como a ti mesmo, ele diz exatamente isso, que tudo que eu gostaria que tivesse para mim fosse dado para o próximo. Então, se eu conseguir trabalhar para que o próximo, aquele que está do meu lado, seja quem for, em que dificuldade estiver, que eu consiga fazer com que ele melhore numa condição mais fácil, né, de entendimento, ou até mesmo acalmando, clareando, né, as suas dúvidas, eu estou ajudando. E no momento que eu faço isso, eu cresço um pouquinho, porque eu me melhoro. Então é uma troca, né? E a mediunidade nada mais é, o uso da mediunidade para o bem, né, para o auxílio do próximo, nada mais é do que a prática da caridade, onde você auxilia as pessoas, né, ajuda aqueles tanto encarnados quanto desencarnados a buscarem o seu equilíbrio, a buscarem a sua continuidade, e assim você está auxiliando e sendo auxiliado também no seu crescimento. Ok, Adriano, você coloca que a mediunidade, no caso, é incorporada ao patrimônio físico da pessoa justamente para auxiliar os outros. Aí eu me lembrei, essas pessoas que se dizem médiuns e que cobram algum valor financeiro para fazer uma consulta com alguém que diz que está precisando e ele promete resolver o seu problema, a sua dificuldade seja de ordem financeira, pessoal, de relacionamento. Como é que isso funciona? Isso está correto? É assim mesmo? Bem, França, esse é um ponto delicado, porque na realidade o nosso Mestre Jesus ele já dizia, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Se você nasceu com um dom, nasceu com essas facilidades, é para que você preste auxílio ao próximo gratuitamente. E mesmo porque quando a gente fala em mediunidade específica, não é só você, é você e mais a espiritualidade. São os espíritos benfeitores que estão agindo junto com você para que aquele bem seja atingido. Então, ou seja, para aquele objetivo ser atingido, você precisa da sua vontade, da mediunidade e do auxílio desses espíritos protetores. Então não é algo só seu e você não deve se beneficiar do trabalho de outro, né? Então aí nesse caso é evidente que o fato de se cobrar, de se exigir trabalhos, não é condizente com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Valendo lembrar que a doutrina espírita ela é baseada na boa nova do Mestre Jesus, nos seus ensinamentos e na sua moral. Então procuramos, dentro do possível, prestar o auxílio ao próximo da forma mais clara possível. Muito bem, né? Aqui dá para passar umas 3 horas falando, viu? Porque esse pessoal é muito bem preparado. Mas a gente vai botar uma música, tá? Em breve voltaremos. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, do
Apesar das minhas imperfeições, jogo a ti. Seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador. Cessa em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me da dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor. Amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor, Senhor. Nos espinhos dessa vida, seja em mim. E na dor da despedida, seja em mim. Alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim. Morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão. Que a morte, eu sei, não é o fim. Morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, irmão, irmão. Voltando e aproveitando esses momentos com Adriano, que tanto conhece sobre o tema de mediunidade, gostaríamos de saber o seguinte: a gente tem um familiar que está vivenciando um problema de saúde. E esse familiar procura um médico e tal, e faz exames, e a medicina não consegue chegar a uma conclusão e a um resultado eficaz no tempo que seria esperado por parte dela. Numa situação dessa, o que a gente fazer? Aqui em Cerro Corá tem como a gente procurar alguém ou alguma instituição que possa nos ajudar? Bem, França, na realidade o que acontece, né? Quando nós temos aí, por exemplo, um familiar, né, num momento de doença, como você disse, né, um momento de um desequilíbrio psíquico, algo assim, né? Nós temos que tentar orientá-lo, auxiliá-lo, né, da melhor forma possível, para que ele modifique os seus pensamentos, modifique sua forma de pensar, né? Porque é muito importante que a gente tenha sempre em mente que qualquer desequilíbrio, qualquer doença, ela tem na realidade origem nos nossos próprios pensamentos, na nossa conduta de vida. Então, ou seja, alguma coisa, essa doença, esse problema ou esse desequilíbrio está me mostrando
que está errado no meu íntimo. E eu preciso buscar resposta para isso, eu preciso trabalhar isso. Então, quando eu tenho uma dor de cabeça, por exemplo, a primeira impressão, a primeira orientação é tomar um analgésico para cortar a dor de cabeça. Automaticamente eu não tenho mais dor de cabeça, ela passou. Só que na realidade eu não fui atrás do que causou essa dor de cabeça. Às vezes essa dor de cabeça pode ter sido um problema no estômago, um problema no meu fígado, um problema em alguma outra parte, e o analgésico simplesmente mascarou o sintoma daquele problema e o problema continua em mim. Então, consequentemente, mais adiante, essa dor vai voltar. E então, ou seja, eu devo buscar sempre dentro de mim a origem dos problemas. Então, quando eu tenho um desequilíbrio psíquico, eu tenho um desequilíbrio emocional, alguma coisa dentro de mim precisa mudar, e é em cima da forma pensamento, da forma de pensar. Nós buscamos, através das palestras, né, do Evangelho, do estudo do Evangelho, justamente mostrar que é possível mudar a forma de pensar, a forma de você vibrar, para que você possa estar conectado o máximo possível com a sua espiritualidade superior ou seus protetores. Consequentemente, o seu organismo reage da mesma forma, melhorando-se, né? Também é importante salientar que para problemas físicos é necessário os remédios físicos, né? Para os problemas emocionais, para os problemas psíquicos, é necessário o remédio da palavra, o remédio da fé, o remédio da reforma íntima. Adriano, uma pergunta que eu quero fazer a você, meu amigo. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou médium, aí vai para o centro espírita que é curado, né? Tem esse termo meio... Aí eu queria saber de você, Adriano, se existe isso, por exemplo, cura da mediunidade, né? Existe como diminuir a mediunidade? Estou falando questão ostensiva, né? Aquele médium que manifesta através, né, não pelo médium, aquele médium mais simples, um ostensivo, né? Então eu queria saber de você se essa questão da mediunidade é uma questão doença ou realmente, como o pessoal fala, é a questão de nascer com isso. Se tem como diminuir essa mediunidade, né? É uma pergunta que eu faço e aqui está também no item do pessoal daqui que mandou para mim, tá bom? Ok. Bem, na realidade o que acontece com a mediunidade? Nós, como eu disse, a mediunidade é orgânica e nós todos nascemos com a mediunidade justamente para estarmos conectados com os nossos protetores. Então o que acontece? Algumas pessoas, por terem a mediunidade mais ostensiva, como você disse, né, acabam vendo situações, acabam escutando, né, e isso acaba prejudicando ou atrapalhando o seu desempenho profissional, sua vida social, enfim, acaba trazendo alguns complicadores. Então, o que nós ofertamos nesse tipo de situação, né? Que, primeiramente, a pessoa busque conhecimento, busque leituras, busque entender de fato o que está acontecendo, para que ela tenha equilíbrio. Porque no momento que você consegue adquirir o seu equilíbrio, né, essas situações se diminuem e passam a ser toleráveis e aceitáveis. Então você consegue convivê-las muito bem com esse tipo de situação. E para isso é importante ter o equilíbrio. O equilíbrio vem justamente quando você tem conhecimento do que acontece, entendimento, né, das leis divinas, entendimento das leis que tangem nossas vidas, e principalmente a capacidade de compreender e de auxiliar. Nesse momento você vai conseguir equilibrar os seus pensamentos, vai conseguir equilibrar a sua psique e, consequentemente, você vai ter total condição de lidar com essas situações de uma forma tranquila. Por exemplo, o Divaldo, ele diz que no começo, né, quando ele era jovem, ele trabalhava 17, 19 anos, né, num posto público. Ele via constantemente, então ele não conseguia distinguir quem era encarnado vivo e quem era só um espírito desencarnado. Ele via todos. E às vezes ele atendia no balcão espíritos
né, achando que estava atendendo pessoas. E para evitar situações de constrangimento, ele combinou com um amigo dele, né, que trabalhava com ele. Então, quando ele se dirigia para o balcão para atender alguém, primeiro ele dava uma olhadinha para aquele amigo dele, e se ele fizesse um gesto com a cabeça, ele saberia que tinha alguém ali no balcão, ou caso contrário, era só alguém que só ele estava vendo, ou seja, um desencarnado. Então, ou seja, era o começo, né, do trabalho de Divaldo, ele com a mediunidade extremamente aflorada, ostensiva, e para que ele pudesse lidar com isso, ele buscou o estudo da doutrina espírita, e hoje ele continua com a sua mediunidade extremamente aflorada, um potencial fantástico, mas com um equilíbrio fantástico, uma vida normal, super tranquila, né? E caminhando, brilhando, né, como um sol aqui no nosso orbe. Ok. Então, pelo que você nos disse até agora, os espíritos somos nós aqui no corpo físico, que a gente chama de vivos, e fora do corpo físico. Portanto, muitos desses espíritos são pessoas que já conviveram conosco. E a doutrina espírita nos chama a atenção também para o fato de que nós temos mais de uma experiência como encarnados. Nós, para atingirmos a perfeição, que é o grande destino que a todos Deus nos concedeu, a gente passa pelo processo reencarnatório de muitas etapas existenciais para ir aprendendo esse conjunto de valores. Em suma, portanto, nós somos espíritos, aqueles que estão do outro lado são espíritos, aqueles que porventura tentem se comunicar conosco são espíritos iguais a gente, e tendo em vista que são iguais a gente, na verdade o que vai nos conectar é o sentimento. São as emoções que sentimos e a reciprocidade entre elas, partindo de nós, sendo recebidas por nós e recebidas por alguém, que pode estar ao nosso lado, aqui no corpo físico que nós enxergamos, mas pode estar também no plano espiritual. Dessa forma, não há nada de sobrenatural, é uma permanente convivência com esses irmãos nossos de caminhada, estando aqui ou no plano espiritual. Isso mesmo, França, perfeita colocação, um belo resumo do que a gente está falando hoje, mas é basicamente isso mesmo, né? O nosso intuito aqui é esclarecer que qualquer comunicação, mediunidade, sentimento de aproximação é puramente natural, não existe nada demais, não é sobrenatural, não deve haver medo, não deve haver, né, insegurança com relação a isso. Aqueles que nos são queridos, não são entes que já se foram, estão mais adiante para um reencontro, próximos, nos aguardando, preparando as nossas chegadas, né? E assim vai, nós nos reencontramos, nos reunimos, né? E as vidas são, na realidade, pequenas passagens, né, entre o plano encarnado, o plano desencarnado. Nos encontramos, todos nós somos parte de verdadeiras e gigantescas famílias espirituais, né, com muitos membros, alguns hoje vivendo conosco aqui no corpo físico, outros do plano extrafísico também nos acompanhando, nos auxiliando, espíritos familiares. E mais adiante, com certeza, estaremos invertendo papéis, auxiliando alguns irmãos de nossa família que estejam em alguma dificuldade, um pouco mais atrás, assim como outros que estão um pouco mais à frente nos auxiliam hoje. Esse é o processo natural das alternâncias. Você citou uma coisa interessante, que o que nos conecta são as emoções, e esse talvez seja o maior desafio da existência de qualquer ser humano que está sobre a Terra, é o de conviver. A convivência humana representa o maior desafio da nossa vida. Você até citou uma coisa interessante. A gente sente raiva e fica com essa raiva alimentando e como se estivesse jogando para atingir o outro, quando na verdade não é assim que funciona. A raiva está queimando-nos por dentro. Então, sentir raiva é natural. Se um de nós não sentirmos, é porque não estamos normais. Todos nós aqui na Terra, na situação atual evolutiva, é um processo natural sentir raiva, rancor. A questão
não é deixar de sentir. A questão é saber o que fazer com ela. Quando sentimos, eu guardo. Guardar para quê? Para virar lixo íntimo e isso atrair tudo que faz parte desse conjunto de energias deletérias para a minha vida? Não. É pegá-la e ir trabalhando. Não do dia para a noite, mas paulatinamente para ir transmudando essa raiva em compreensão daquelas pessoas que cometem erros para conosco, porque somos todos iguais, somos passíveis de errar continuamente. Então, é um processo de aprendizado, é um processo de ir limitando a extensão dos nossos sentimentos negativos e, naturalmente, sem fazer esforço nenhum fora esse, as coisas vão se harmonizando ao nosso redor, tanto aqui no plano físico como no espiritual, que fazemos parte. Muito bem. Outra pergunta, Adriano, sobre mediunidade, novamente, mediunidade ostensiva, né? Aquelas pessoas que têm a mediunidade ostensiva. A mediunidade não trabalhada pode prejudicar nossas vidas terrenas? Queria que você pudesse falar sobre isso, Adriano, por favor. Bem, Paulinho, na realidade, tudo que não é trabalhado pode nos prejudicar. É importante que todos nós conheçamos nós mesmos profundamente e que entendamos como é que funcionam as nossas mentes, os nossos corpos e tudo que é pertinente a nós mesmos. Se eu tenho um talento, um dom, seja ele qual for, mediúnico ou não, eu tenho que saber desenvolvê-lo, eu tenho que entender o que é isso, eu tenho que entender para que ele serve, eu tenho que ter essa curiosidade e buscar. É um conhecimento de você mesmo, então é fundamental que você entenda você mesmo e como você funciona, como ser, independente de ser a mediunidade ou não. Por exemplo, dentre as capacidades e talentos que nós temos, o talento que é desperdiçado é a maior tristeza que nós podemos ter. Talento desperdiçado, talento jogado fora. Às vezes nós vemos aí pessoas que têm talentos fantásticos para artes, para criação, né? E estão perdidos a esmo, né? E aí você diz assim, a mediunidade é um dom, é um talento? Sim, é um dom, é um talento que você tem. Agora, aprender a usar, aprender a transformar aquilo em algo benéfico a você mesmo, é algo que só lhe agrega, só traz acrescentar a você mesmo. Então você não fazer isso, você tentar fugir disso, se esconder de algo que é seu e está em você, é um desperdício de tempo, é um desperdício de energia e é um talento desperdiçado, jogado fora. É muito triste. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de fato tentar entender a si mesmo, tentar entender, compreender, através de literatura, através de conversas, buscar o conhecimento, né? Se for na casa da mediunidade, né? Nós temos aqui em Cerro Corá o RESF ali, né? Que tem pessoas de alto gabarito lá que podem ajudar a compreender, informando, dando material de leitura, suporte para esclarecimento. Nós temos em Frei Martinho, nós temos casas em Currais Novos, toda a região nós temos lugares para que você possa buscar mais informação sobre mediunidade. Curioso, pegando o viés que Adriano coloca, a importância de nos conhecer. Para que o conhecimento? Para a gente saber exatamente aqueles sentimentos que são natos da nossa natureza e aqueles outros que a gente começa a sentir, a achar estranho, a gente começa a ter uma raiva sem razão exagerada, ou até um sentimento muito bom naquele momento. Então, por exemplo, a gente está aqui em casa sozinho, de repente é como se sentisse uma presença que não a nossa. E essa presença nos traz um sentimento de angústia, de sofrimento, e a gente começa a estranhar, será que eu estou ficando louco e tal, aquela coisa? Quando na verdade pode ser apenas um amigo nosso espiritual que já partiu e que se aproximou de nós, às vezes até por alguma afinidade, e que quer simplesmente estar ali pertinho de nós. Como é uma nova presença com a sua carga energética de pensamento, a gente já começa, com a nossa sensibilidade natural de todo ser humano, começa a perceber. E aí, o que fazer? A melhor atitude numa situação dessa é justamente a calma e a prece.
Não aquela prece, mas se tiver algo aqui, vai embora. Não é assim que funciona. Porque um dia pode ser nós numa mesma situação dessa. É aquela prece que possa abraçar o coração daquele que está ao nosso lado. Porque alguém absolutamente igual a gente, com os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades, às vezes partiu para o outro plano sem saber como funcionam as coisas, está desesperado, apenas perdido, não está com vontade de nos fazer mal. Então, num momento como esse, uma prece não exclusiva para nós, para que a gente se livre da angústia, mas para que envolva e abrace aquela alma que está do nosso lado, porque é uma pessoa que às vezes até nos procurou como uma forma de se consolar, de procurar uma solução para a sua vida naquele momento. Então essa prece, esse envio de pensamentos positivos para ele, isso vai harmonizá-lo e vai nos deixar tranquilos. Então é assim que funciona, de coração para coração. Então estamos entrevistando nosso amigo Adriano e já passou um pouco tempo, né? Não, ainda falta 5 minutos e eu quero desde já dar um abraço, né, a todos que estão escutando, né? E esse programa vai também para o canal do Resfa, tá? Então a todos aí, hoje eu vou botar o programa, tá? E nosso amigo Adriano, ele teve uma contribuição ímpar nessa questão da mediunidade, porque ele foi professor de quase todas as casas do Seridó, posso dizer assim, e deu para nós, né, toda essa bagagem. Então, na rádio dificilmente você vê o nervoso. Mas quando eu tô com esses dois gigantes aqui, né, aí eu fico nervoso que só. Mas, Adriano, muito obrigado pelas informações, por tudo o que você proporcionou para nossa casa. E a todos aqueles que escutam, que têm a mediunidade, né, a todas aquelas pessoas que às vezes têm medo de ir ao centro, né? Não, gente, não, conheça primeiro, certo? Porque nós sabemos que tem certos tipos de religiões que entendem mais certas coisas, né? Então, conheça, porque a gente pode ajudar vocês. Podemos sim, como muitas pessoas foram ajudadas no Resfa. Às vezes foi uma questão só de mediunidade, um problema de mediunidade. Então, quem quiser conhecer a nossa casa, a casa de Francisco, né? Fique à vontade, né? Converse conosco, nós estaremos de braços abertos para poder informar de acordo com as nossas limitações. E se a gente não informar, com certeza temos grandes pessoas que estão nos dando orientação, como entre eles Adriano e França. Quer deixar algum recado, Adriano? Quer deixar algum recado, França? As palavras finais ficam à vontade, tá bom? Obrigado, Paulinho. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, né, de contribuição que vocês nos deram aqui na região, né? É muito importante para nós, porque na realidade, né, quando você diz aí, nós orientamos, né, isso significa que nós, orientadores, que estamos estudando mais, aprendendo. Então é vocês que permitem que nós aprendemos. É tudo uma ajuda mútua. Assim como vocês aprendem conosco, nós aprendemos muito com vocês. E isso é algo que não tem preço, não tem valor. E você sabe, é algo que marca para sempre, né? Quanto mais a gente tem dentro de nós boas lembranças, bons momentos, né, melhor é a nossa existência e mais significativo foi a convivência que nós tivemos, né? Então tudo que engrandece, tudo que nos torna melhores, né, nós acabamos levando nos nossos corações para sempre, por toda a eternidade, pois criamos laços, criamos vínculos, né, onde um ficou preso ao outro, né, através do auxílio, do crescimento e da ajuda mútua. E isso é indispensável para todos nós. O combustível da alma humana é o afeto. E eu quero dizer muito obrigado a Adriano e família e a família Resfa.
Ambos representam para mim joias que eu incorporei à minha existência e conduzirei para sempre. Ainda nos reencontraremos muitas vezes e seremos todos juntos muito felizes. E na dúvida sempre, quando estivermos diante de uma grande decisão na vida, é tentar silenciar para tomar o caminho que menos mal fará aos outros. E assim estaremos fazendo muito bem ao nosso espírito. Então é isso, gente. Terminamos, né? Como eu falei, aqui dava pra passar mais 1 hora tranquilo, mas a gente tem um horário e Zilma quer trabalhar, né, Zilma? Pois tá certo. Então a todos um grande abraço, um domingo repleto de paz, de harmonia, que Deus possa estar com todos vocês, tá? E todo domingo estamos aqui nesse encontro, né, conversando a respeito dessa maravilha que é essa informação da doutrina espírita. Então a todos uma boa tarde e que Jesus abençoe todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Da pobreza em 2 paletós e um burel, da bondade a beleza, a terra espelha o céu. O pequeno de Assis estremece o Vaticano, toma a cruz, renega-se zenite franciscano. 8 séculos de história, cristianismo é caridade. Lápis, pedra preciosa, é o Chico da mediunidade. Você acabou de ouvir o programa espírita A Caminho da Luz, do Centro Espírita Recanto Espiritual São Francisco de Assis, em Cerro Corá. A todos uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro.